Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre área de regiões circulares, ou a famosa área do círculo, né? Observem a sequência de regiões poligonais regulares inscritas em uma circunferência. Eu acho bacana aqui essa ilustração mostrando para vocês o seguinte: quanto mais lados tiver um polígono inscrito em uma circunferência, mais esse lado vai coincidindo exatamente com a extremidade da circunferência. Ou seja, mais circular esse polígono vai ficando, né? Por exemplo, aqui eu tenho um polígono de 6 lados. Aqui eu já tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Tá? Aqui um polígono de 8. Aqui um polígono de mais lados. Observe que quanto mais lados tiver o polígono, mais o lado dele vai se assemelhando ao contorno, ao comprimento da circunferência. Tá ok? Outro detalhe: quanto mais lados tiver o polígono inscrito na circunferência, o seu apótema vai começando também a se confundir com o raio da circunferência. Né? O lado vai aqui tendendo para o comprimento da circunferência e o apótema vai tendendo a se tornar o raio da circunferência. Alguns matemáticos chegam até a dizer que a circunferência é um polígono cujo número de lados é infinito. Né? Ou seja, eles são tão pequenos, tão minúsculos, que se confundem com o próprio comprimento da circunferência. Tá bom? Então, à medida que o número de lados aumenta, o polígono regular inscrito se aproxima do círculo determinado pela circunferência, como eu falei para vocês. Isso faz com que a área desse polígono se aproxime da área do círculo, né? Então chega uma hora que a área do polígono se torna a mesma área do círculo. E é através dessa ideia que nós vamos determinar aqui a área do círculo, tá? Como é que a gente calcula a área de um polígono regular inscrito em uma circunferência? Basta a gente multiplicar o semiperímetro, que é a metade do perímetro, pelo apótema do polígono, tá bom? Semiperímetro vezes o apótema. Nesse caso, quando o polígono se confunde com a circunferência, quem é o semiperímetro? O perímetro é 2πr. O semiperímetro é metade disso, ou seja, πr. E o apótema é o mesmo raio. Então, para calcular a área do círculo, basta eu multiplicar o semiperímetro, que é πr, vezes a medida do apótema, que nesse caso se assemelha ao raio. Então, πr vezes πr dá πr ao quadrado, certo? E é através dessa equaçãozinha aqui que nós vamos determinar a área de um círculo, tá bom? Existe também uma outra, se você achou essa maneira complicada de se determinar a área do círculo, né? Eu trouxe aqui para vocês uma segunda maneira da gente determinar também a área de um círculo, tá bom? Primeiro, eu vou pegar aqui o círculo e vou dividir esse círculo em uma quantidade de partes pares. Ou seja, eu divido sempre em números pares. Tá? Aqui no caso foi dividido em 18. E depois o que é que eu faço depois dessa divisão? Depois de criar aqui esses setores circulares. Né? Eu coloco a metade deles aqui em cima e a metade deles aqui embaixo, se encaixando um com o outro. Quando eu fizer isso, vocês vão observar que essa figura de encaixe ela se assemelha a um paralelogramo. Ela é parecida com um paralelogramo, tá?
Não é igual por quê? Porque o paralelogramo tem os lados aqui retos. Já essa figura não. As bases, no caso, né, elas são onduladas. São exatamente partes da circunferência. São setores circulares, na verdade. Né? Então, a altura desse falso paralelogramo corresponde ao raio do círculo e a base corresponde, na verdade, à metade do comprimento da circunferência. Metade ficou embaixo e metade ficou em cima. Nós sabemos que o comprimento de uma circunferência é calculado pela fórmula 2πr. Então, a metade é apenas πr, ou 2πr dividido por 2, que nem temos aqui na ilustração. Tá? A área de um paralelogramo é calculado pela multiplicação da base vezes a altura. Ou seja, 2πr sobre 2, que é a base, metade do comprimento, vezes a altura, que é o raio. Tá? Então, se eu cancelar esse 2 com 2, sobra πr, e πr vezes r dá πr ao quadrado. Então, isso aqui, pessoal, é uma segunda maneira de eu determinar a mesma equação do cálculo da área do círculo, tá bom? Então, para se determinar a área de um círculo, na verdade, eu só preciso do comprimento do raio, porque o valor de π, que é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, vale aproximadamente 3,14, né? Esse é resultado aproximado com 2 casas decimais, mas a gente sabe que isso aí é infinito, tá bom? Vamos aqui à aplicação da nossa equação. Primeira, uma folha de papelão tem a forma circular de raio 21 centímetros. Qual é, em centímetros quadrados, a área ocupada por essa folha? Ele pede para a gente usar aqui o π com um valor aproximado de 3,14. Tá? Nós sabemos aí que a área do círculo será dada pela expressão πr ao quadrado. O que a gente tem que fazer é só substituir o valor do raio que foi informado na questão. Né? O raio mede 21. Então, nós teremos π, que é 3,14, vezes o raio, que é 21, ao quadrado. Resolve primeiro a potenciação aqui. 21 vezes 21 dá 441. E 441 vezes 3,14 dá uma área aproximada de 1.384,74 centímetros quadrados. Tá? Exatamente devido ao valor de π, nós vamos ter vários valores aí decimais no cálculo de área. Tá bom, pessoal? Segunda questão. A região colorida de azul na figura chama-se de setor circular. Olha só, parte desse círculo, né, corresponde exatamente ao que nós chamamos de setor circular. Qual é a área dessa região usando π 3,14? Muita atenção aqui, pessoal. Nós sabemos que para calcular a área de um círculo inteiro, cujo ângulo é de 360 graus, uma volta completa, nós usamos a equação πr ao quadrado. E para calcular apenas o setor circular de 60 graus, né? Essa área vai ser quanto? Nós temos aqui o que nós chamamos de regra de 3 simples. Se 360 graus corresponde a πr ao quadrado, 60 graus vai corresponder a quanto? Antes de fazer meio pelos extremos, que é assim que a gente resolve uma regra de 3, né? Tem outras maneiras também, inclusive a gente vai resolver diferente aqui, tá? Eu vou substituir π por 3,14 e vou substituir o raio por 5, que é exatamente o que foi dado aqui na figura. Então, 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 3,14 dá 78,5.
Olha como é que eu vou resolver essa proporção. 360 dividido por 60 é igual a 78,5 dividido por x. Tá? Antes de fazer meio pelos extremos, foi feito aqui uma simplificação. Nós dividimos 360 por 60, que dá 6. E aqui embaixo, resta apenas 1. Ou 60 por 60 dá 1. Depois de fazer essa simplificação, meio pelos extremos. 6 vezes x, 6x. 78,5 vezes 1 continua 78,5. Por isso que é interessante a gente fazer simplificação, porque os valores ficam bem menores, ficam melhores de trabalhar. Esse 6 que está multiplicando x vai passar dividindo o 78,5. 78,5 dividido por 6 dá aproximadamente 13,08 centímetros quadrados. Essa é a região desse setor circular, tá? Uma outra maneira de vocês resolverem isso aqui poderia fazer o seguinte: poderiam calcular a área do círculo inteiro. Como isso aqui corresponde a 60 graus, né? Isso aí, no caso, é 6 vezes menor do que o círculo total, né? 60 graus corresponde a 1/6 de 360. Então, você podia dividir a área toda e calcular a área toda e dividir por 6. Isso aí também seria uma saída. Tá ok, turma? Então, essa foi a nossa aula. Acompanhe aí na agenda a página da atividade que eu passei para vocês, tá? No mais, um abraço e até a próxima aula.